Olá pessoal, vocês têm visto aí com certeza os ataques que estão sendo direcionados à pessoa do Olavo de Carvalho, ataques sincronizados, desproporcionais, que estão sendo feitos por toda a grande mídia e nós estamos vendo esses ataques acontecendo e precisamos ponderar algumas questões, né? Destacar alguns aspectos para tentar entender as verdadeiras motivações desses ataques, porque o que está por trás disso, por que eles estão acontecendo. Eu não quero fazer uma defesa da pessoa dele, né? Eu acho que a obra dele fala por si só, ele é uma pessoa de renome, de destaque. Eu tenho os livros dele, eu tenho lido alguns livros dele, tenho vários livros, mas a minha consciência política foi formada antes de conhecê-lo, né? Eu já tinha uma posição, uma opinião política antes de conhecê-lo. Mas não posso deixar de destacar que é uma pessoa ímpar, inteligente, né, de pensamento que merece de fato reconhecimento. Mas aqui não se trata de fazer uma defesa da pessoa dele, mas é importante destacar alguns pontos para que possamos entender o que de fato está acontecendo. Você já reparou que as pessoas que estão criticando o Olavo de Carvalho são as mesmas que fazem de tudo para proteger pessoas como o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que responde a dois inquéritos, antes eram três, agora caiu um, responde a dois inquéritos e é genro do Moreira Franco, que é um dos integrantes da quadrilha comandada pelo Temer, e é um representante da velha política. Você reparou que essas pessoas têm defendido pessoas como o Rodrigo Maia? Você já reparou que são os mesmos que fizeram de tudo para tentar eleger, para apoiar a eleição do Renan Calheiros para presidente do Senado, seja um apoio explícito ou velado, são os mesmos que defenderam com toda a dedicação o Temer. Eu não estou falando apenas de defender o governo Temer, porque eu defendi algumas coisas, algumas medidas adotadas pelo Temer. E também fiz questão de defendê-lo para que ele não sofresse um golpe por parte da esquerda que queria derrubá-lo e impedir de cumprir o seu mandato, seu curto mandato. Mas estou falando de pessoas que defendem a pessoa dele. São os mesmos também que agora criticaram recentemente a prisão dele, quando a Lava Jato o prendeu. São pessoas que estão fazendo esse tipo de ação. E são os mesmos que têm feito críticas contundentes à Operação Lava Jato. Você já reparou? E mais, essas pessoas que estão atacando o Olavo de Carvalho são as mesmas pessoas que não votaram no Bolsonaro, não apoiaram o Bolsonaro, ou se apoiaram foi só ali já mais perto do segundo turno ou já próximo da eleição. Mas são as pessoas que tinham outros candidatos, que apoiavam os candidatos e geralmente pessoas ligadas ao centrão, ao sistema político, ao sistema da velha política que nós estamos vendo aí. A questão por trás disso tudo é que esses que estão atacando Olavo de Carvalho são pessoas que, na verdade, gostariam de ver esse país governado por políticos como Aécio Neves, como Alckmin, como Temer. São pessoas que integram ou que estão, de alguma forma, ligadas à velha política, ao sistema político dominante, ao centrão e ali amalgamado com esses partidos de esquerda que também estavam governando o país até bem recentemente. Você não precisa ficar com a minha opinião, não. Eu estou aqui só nessa questão de quem está certo ou errado, ou defender o Olavo de Carvalho. Mas ligue os fatos, pesquise quem são essas pessoas que estão criticando aí o Olavo. Veja quem são, de um por um. Ligue os fatos, raciocine, pense para você ver o que está acontecendo. A grande questão é que o Bolsonaro é o primeiro presidente da história desse país que foi eleito popularmente, com apoio do povo. Ele não foi eleito com apoio de grandes grupos de interesse. É o primeiro que tem vínculo direto com o povo. E nós pensávamos que tínhamos feito isso com o Lula, né? Há muito tempo, né? Lá em 2002 pensamos que tinham feito isso com ele, que ele era um homem do povo, mas na verdade ele era uma pessoa que estava ligado a sindicatos, interesse de sindicatos, a partidos políticos internacionais, estava ligado à política tradicional, né? Que ele depois ele se ligou para comandar um esquema de roubo, de corrupção, de proporções intercontinentais. O Bolsonaro ele foi eleito com o apoio massivo do povo, de forma consciente e sem estar ligado a nenhum grupo de interesse. Né? E ele tem esse canal, esse vínculo de ouvir pessoas populares.
E o Olavo de Carvalho é uma dessas vozes do povo, é uma dessas expressões civis que não está ligado a nenhum sindicato, a nenhuma corporação, a nenhuma entidade de classe, a nenhuma igreja. Enfim, é uma voz do povo. Agora esse sistema político está tentando calar essas vozes, né, do povo, que emanam do povo. Eles estão tentando se aproximar do Bolsonaro, né, para tentar ir calando aos poucos e exercer o domínio sobre o governo. Uma das principais vantagens do governo Bolsonaro é exatamente esse vínculo que ele tem, essa relação de proximidade que ele tem com as vozes populares. Mas esses grupos de interesse estão tramando e tentando a todo custo exatamente suprimir essa participação, e aí o governo passa a ser dominado somente por essas corporações, né? Eles querem que o Brasil volte a ser aquele país onde só tinha vez quem era ligado a algum grupo de interesse, né? Se fosse a uma entidade de classe, a grupos empresariais, a conglomerados econômicos, a grupos midiáticos, a igrejas, enfim. Então é isso que está em jogo. Eu não quero fazer acusações aqui, por exemplo, ao Mourão, mas por que a mídia está defendendo ele e os demais militares? É porque eles gostam do exército? Não. É porque eles querem tomar fazer a defesa, querem dar vez apenas a essas pessoas que são ligadas a alguma corporação, porque elas compõem a estrutura do governo e querem abafar de todas as formas, tirar da jogada a voz, essas vozes independentes, que foram exatamente elas que elegeram o Bolsonaro. Você está vendo aí o Centrão se articulando de todo jeito para tentar prejudicar o governo Bolsonaro. Já houve declaração aí, já de destaque na mídia, dizendo que eles querem aprovar uma previdência que não coloque muitos recursos na mão do Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem, de todas as formas, tentar retomar esse poder, querem prejudicar o governo Bolsonaro, estão se articulando, estão tramando. Veja aí, por exemplo, o caso do Aécio Neves. O Aécio Neves já está aí participando das convenções do partido, já está de novo tentando viabilizar um espaço, um destaque. O DEM já está começando a ver uma fusão com o PSDB. E aí você não pode ser ingênuo para pensar que nós estamos aí vendo o Olavo de Carvalho um malvadão, um cara de 70 anos, é o malvadão, e essas figuras aí da mídia, do centrão, do sistema político, são uns coitadinhos, os pobrezinhos que estão sendo oprimidos pelo Olavo de Carvalho. Isso é ingenuidade pensar dessa forma. E aí ficam dizendo que o Bolsonaro é governado pelo Olavo de Carvalho. Me diga uma só medida de governo que o Bolsonaro tomou, de administração, comandada pelo Olavo de Carvalho. A única coisa que ele fez foi nomear algumas pessoas como o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, mas o Olavo de Carvalho não interfere em nada na administração pública. O Olavo de Carvalho não trata de administração pública, ele trata de ideias, de corrente de pensamento, de convicções. Ele não diz medidas de governo que o Bolsonaro tem que adotar. O Bolsonaro não tomou nenhuma medida dizendo, olha, essa medida foi tomada porque foi uma diretriz definida pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho age trabalha com questão de ideias, de pensamento. Aí vejo, por exemplo, fico atacando esse ministro das Relações Exteriores aí, que foi uma indicação do Olavo de Carvalho, dizendo que é uma tragédia o que ele fez. Não apontam um item, não pode dizer um único aspecto negativo que ele tenha cometido, não sabe dizer. Tudo é lucubração, tudo é invenção, tudo intriga que tentam criar para prejudicar a imagem dele. É claro que os debates internos têm que ser minimizados, né, tem que ser reduzidos, mas o Olavo de Carvalho não pode ser calado, o presidente também não tem necessidade nenhuma de deixar de ouvir ele, não tem que pedir para ele parar de estar criticando, a função dele é essa mesma, é estar analisando, estar fazendo suas ponderações, estar disseminando suas ideias, fazendo suas críticas. Ele, como qualquer outro, tem o direito de fazer, principalmente por ser uma pessoa independente, por ser uma pessoa popular que não tem o interesse ligado a nenhum grupo de poder da sociedade. Então, não é questão de fazer uma defesa do Olavo, não é só questão de dizer se está correto, se ele é um cara correto, se não é. A questão é que estão agindo para calar ele, para calar a pessoa dele, e calando a pessoa do Olavo de Carvalho é sinônimo de que podem calar todas as demais vozes independentes e populares que estão aí se manifestando no Brasil.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva